No episódio anterior, a gente falou de macronutrientes, mas a verdade é que ninguém se alimenta de nutrientes, sejam eles macro ou micro, vitaminas, minerais, mas sim de alimentos. E qual é a melhor forma da gente se alimentar? A gente tem comido de forma tão errada que se criou uma profissão nas últimas décadas verdadeiramente necessária hoje em dia para nos dizer o que, como e quando comer. Se apenas a gente comesse comida de verdade, como a natureza nos entrega, a quase totalidade dos problemas decorrentes da má alimentação não existiria. Diabetes tipo 2, resistência à insulina, obesidades, pressão alta, inflamação crônica e tantas outras. Mas então, qual é a saída? A alimentação plant-based, 100% baseada em plantas? Pode ser, mas o tema está longe de ser tão linear e raso como parece. A alimentação plant-based é saudável por definição. Quando a gente exclui um grupo tão grande de alimentos como todos os derivados de animais, as chances da gente cair nos ultraprocessados são imensas. Margarinas, óleos vegetais, açúcares, refrigerantes, batata frita, farináceos em geral, churros, bolos, pães. Ao restringir a alimentação aos vegetais, a verdade é que os cuidados devem ser muito maiores. Via de regra, a gente deve priorizar comida de verdade, minimamente processada, mas ainda assim, pela nossa conveniência, a gente cai na armadilha de abrir mão das infinitas possibilidades que a natureza nos entrega para comer o que os supermercados entregam com mais facilidade. A maioria dos indivíduos, a maioria dos seres humanos sofrem por algum tipo de disbiose, que é um desequilíbrio no nosso intestino. E o nosso intestino ele é responsável por praticamente toda a nossa saúde, todo o nosso metabolismo e principalmente toda a nutrição do nosso corpo. Então, quanto mais a gente se alimenta de comida de verdade, de alimentos ricos em densidade nutritiva, mais a gente promove saúde para a nossa microbiota e mais a gente promove saúde também para o meio ambiente. A saúde desse microambiente intestinal é essencial para a nossa saúde imunológica. Ela determina o que a gente chama de terreno biológico. Quando a gente come alimentos que vêm de um terreno doente, alimentos produzidos com agrotóxicos, onde se usa fertilizantes químicos, aquele ambiente daquele alimento é um ambiente doentio, é um ambiente de disbiose. Aquele solo é pobre de micro-organismos saudáveis. E isso é o que vem para o nosso corpo. A real é que 25% da nossa alimentação está baseada em 4 grãos: milho, trigo, arroz e soja. E isso sem contar os veganos, porque aqui tá a galera que também come derivado de animais. Se você limita a sua alimentação às plantas, esse percentual ainda vai muito para cima. Falta nutriente, sobra antinutriente. Muito amido, que é nenhum nutriente, idêntico ao açúcar para o corpo, alguma fibra e muitos antinutrientes, que prejudicam principalmente a absorção dos minerais. E se você é muito fã dos grãos, por conta das fibras, folhas de todos os tipos, brócolis, couve-flor, cenoura, são muito melhores em maior quantidade de fibras. Sem falar que 2 desses grãos são altamente questionáveis, para dizer o mínimo. A soja com seus xenoestrógenos, que bagunçam completamente nosso equilíbrio hormonal, e o trigo, que vem sendo hibridizado e mais hibridizado nas últimas décadas e hoje tem uma carga de glúten que faria jus a uma aula inteira sobre ele. E o alimento precisa ir além da saúde individual, ele tem que também ser ético. E a gente cai no segundo ponto da alimentação plant-based. Ela é ética por definição. A gente passa tempo demais debatendo a criação animal, um debate super necessário, mas tempo de menos debatendo as monoculturas. Essas sim, os maiores vilões do nosso planeta hoje. Não importa se elas são para alimentar animal ou para alimentar a gente. Quando se tem uma monocultura, uma cultura numa grande área, não há uma autoproteção entre as espécies, uma bioproteção de uma planta com a outra, de modo que se faz necessária a utilização de grandes quantidades e variedades de venenos. Com isso, nosso solo fica estéril, morto. Os animais que vivem no solo morrem, abaixo e acima. Morrem micro-organismos vitais ao solo e vitais para a gente. Morrem os insetos, consequentemente as aves que comem esses insetos. Inclusive, há alguns anos teve um fenômeno na França muito curioso e ao mesmo tempo bizarro de grandes quantidades de aves morrerem, tanto pela falta de comida por conta dos insetos que não existiam, quanto pela ingestão de venenos dessas monoculturas. E morrem também pequenos mamíferos e répteis que estão no meio daquela colheita. As colheitadeiras, infelizmente, matam todos eles. Mas, acima de tudo, o sistema regenerativo da floresta quer muito mais do que apontar o problema, apontar a solução, iluminar o caminho e não negligenciar os desafios. A gente quer honrar o grande esforço de quem quer fazer o que precisa para o bem de todos, mas está fora do caminho e nem sabe disso. Desde os ingredientes até a embalagem, cada etapa é considerada pensando em como incentivar
o desenvolvimento de todo tipo de vida. Micro-organismos, insetos, animais, seres humanos e, em última instância, o planeta todo. Mas tudo começa com a melhor nutrição possível em mente. A saúde da floresta, no nosso caso pode ser a floresta amazônica, e o cuidado dela é também o carro-chefe para preservarmos a nossa própria saúde. Um olhar para o macro, para o ambiente, o meio ambiente, o macrobioma na floresta é também para o nosso microbioma. A partir dos alimentos ricos que podemos ter e a partir de toda essa conexão da própria macrobioma com o nosso microbioma. Essa relação sistêmica ela é extremamente importante e necessária. Os homens primitivos, uma das formas de conservação que eles tinham para os alimentos era enterrar os alimentos, coberto com folhas, etc. O que acontecia é que quando ele comia, ele consumia micro-organismos daquele solo saudável. Hoje, tudo é esterilizado, tudo é frito, assado, cozido, além de ter vindo de um sistema de produção que não favorece em nada a qualidade dos micro-organismos desse alimento e nem do meio ambiente. Então existe uma correlação, e isso está demonstrado em vários estudos científicos com os seres humanos, de um alto consumo de alimentos industrializados com o microbioma intestinal doente. Começando pelos ingredientes, o sistema regenerativo da floresta trabalha essencialmente com superfoods, alimentos com alta relação densidade nutricional e caloria. Muito nutriente para pouca caloria, muito acima da média. Alguns exemplos: cacau, cupuaçu, açaí, castanha do Brasil, frutas de alta densidade nutricional e baixo índice glicêmico, seguro e benéfico para qualquer pessoa. Os processos também são super importantes. Como a compra dos ingredientes brutos é feita direto dos produtores, a gente é responsável pelos processos intermediários, como moagem, desengorduramento no caso da castanha, e outros processos como micronização e o melhor processo que se conhece para preservação e armazenagem de alimentos, a liofilização, onde 98% dos ingredientes são preservados. É um método de desidratação por congelamento, por sublimação. O gelo vira gás e o produto se concentra. É um meio de aumentar o teor nutricional, ao mesmo tempo que aumenta a praticidade e reduz espaço na cadeia toda até a embalagem. E no caminho, ainda reduz a emissão de carbono. E por fim, as características dos ingredientes que compõem o sistema regenerativo da floresta. As gorduras, elas estão preservadas, porque elas estão dentro dos alimentos originais. As proteínas são de diversas plantas, completa e autossuficiente do ponto de vista de aminoácido. Ela tem um aminograma completo, que é um dos grandes cuidados que a gente deve ter numa alimentação plant-based. E os carboidratos, na quase totalidade, de muito baixo índice glicêmico e fibras, que garantem uma ótima fonte de alimentos para a nossa microbiota. Afinal, a gente tem 100 vezes mais bactérias do que células. E hoje já é sabido que elas são responsáveis por boa parte de como a gente funciona, tanto do ponto de vista metabólico, quanto do ponto de vista comportamental. Elas influenciam em tudo que a gente faz. Nós precisamos aí de muitas bactérias e elas ajudam o nosso funcionamento, elas ajudam o nosso metabolismo, elas ajudam as nossas substâncias, elas ajudam o nosso corpo. É uma relação mutualística. É uma relação onde a gente ajuda a alimentar as bactérias e elas nos ajudam a sobreviver e estar nesse mundo. O microbioma dentro do intestino influencia o cérebro e o cérebro influencia o intestino. É uma relação bidirecional. Eu nunca vi na minha vida alguém bem da cabeça e mal do intestino, ou vice-versa. Os dois sempre andam juntos. Então, aqui dentro do intestino, mais de 90% das substâncias cerebrais, aquelas que estão nos nossos antidepressivos, antipsicóticos, antiepiléticos, 90% dessas substâncias são produzidas por bactérias residentes do nosso microbioma, que, como eu já falei, são 100 trilhões. A escolha dos alimentos é determinante na saúde do planeta. O profissional de saúde, quando ele passa a indicar e a prescrever um tipo de alimentação, ele está contribuindo nessa mudança. Se eu paro de comprar alimento convencional para comprar alimento orgânico, esse sistema se reforça no planeta. Se eu passo a optar pelo biodinâmico, esse sistema se reforça no planeta. Agora, se toda a minha alimentação vem de uma alimentação de monoculturas, de um sistema convencional, é esse sistema que eu reforço.
cuidar bem das nossas bactérias é tão importante quanto cuidar bem das nossas células. Para isso, incentivar a diversidade do nosso microbioma é tão importante quanto incentivar a diversidade do macrobioma. As espécies subsistem, elas codependem umas das outras da mesma forma. Por isso, a pureza e a qualidade do que a gente coloca para dentro é tão fundamental. O sistema regenerativo da floresta, ele pode de fato impactar na densidade nutricional da alimentação do ser humano. Promover a variedade da nossa alimentação, então a gente fala muito sobre variabilidade alimentar, trazendo mais promoção da saúde, mais saudabilidade para esse indivíduo, onde ele vai ter acesso a mais nutrientes necessários para a saúde dele, justamente promover mais ainda um estilo de vida alimentar voltado às nossas origens, voltado à nossa genética e principalmente trazendo mais riqueza na nossa microbiota. Assim, no sistema regenerativo da floresta, a gente oferece uma alimentação completa, preservada, íntegra e regenerativa, desde o solo até o indivíduo.